nós vamos meditar agora na Palavra de Deus. O tema da mensagem é uma séria reflexão sobre nossas decisões. Aliás, esse é um bom tempo, né, meus irmãos? E a gente está tendo muito tempo para pensar, para refletir. E eu quero falar em algumas reflexões importantes em relação... Quero ler Filipenses capítulo 3, versos 5 a 14. A palavra de Deus diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse tem sido um tempo para nós excelente para sobre decisões que nós temos tomado e também refletimos sobre decisões que temos deixado de tomar. E quando nós pensamos em reflexão sobre decisões, o que realmente tem valor para nós? Isso é importante quando a gente pensa em decisões. Agora pensem, meus irmãos, quantos planos nós tínhamos e sem que nós pudéssemos questionar, nós tivemos que abandoná-los. Nós não decidimos o isolamento, mas nós decidimos obedecê-lo. Nós abrimos mão de muita coisa que nós jamais abriríamos mão se não fosse essa pandemia. Mas neste tempo, com toda certeza, nossas experiências com Deus, elas não cessaram. Pelo contrário, elas se intensificaram. Porque esse tempo, meus irmãos, é tempo de confiar em Deus. E o alvo a nós proposto pelo Senhor é que nós sejamos luz nesse mundo de trevas e sal no mundo que apodrece as pessoas por causa do pecado. Então, meus amados irmãos, neste momento de reclusão em família, nós temos a oportunidade de refletir sobre como tem sido o nosso comprometimento com o reino de Deus. Nós podemos sair dessa experiência com mais eficiência e mais eficácia no cumprimento da nossa missão como Igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus. Essa parada, ela pode ter sido providencial para um realinhamento de propósitos e tomada de decisões, onde o que significa buscar primeiro o reino de Deus. Se Deus permitiu que o mundo parasse, sobre as lições que o texto que o apóstolo Paulo escreveu nos ensina, e certamente vão nos ajudar. O texto vai nos ajudar, as lições vão nos ajudar a tomar decisões mais acertadas para frente.
A reflexão sobre as decisões a tomar, elas nos desafiam a pensar em princípios, em valores, em ideais. Então vamos refletir sobre 3 decisões. Primeira, a decisão de abrir mão das coisas que nós consideramos importantes. Olha só, sem querer, nós já abrimos mão de muita coisa que nós consideramos importante, né? Mas vamos pensar no apóstolo Paulo. Quantas coisas ele tinha de importante e ele abriu mão. Nós hoje, presos em nossas casas, muitas coisas que nós considerávamos importante, elas perderam o valor, porque nós não podemos fazê-las. Nós aprendemos que doenças, tribulações, provações não escolhem famílias, não escolhem classe social, não escolhem posição de ninguém. E olha só, Paulo era uma pessoa de linhagem nobre, israelita, de nascimento, da tribo de Benjamim, tinha um sangue hebreu, mas ele abriu mão de tudo, porque na sua nova vida, isso não era mais importante, a sua posição social não era mais importante. Ele abriu mão da sua herança religiosa, ele era um seguidor fiel do judaísmo, era um fariseu naqueles ferrenhos que perseguia a igreja de Jesus. Paulo abriu mão dos seus conhecimentos pessoais. Tudo aquele conhecimento que ele acumulou, ele chamou de escória. Isso não tinha mais nenhum valor. O que era importante era o que Cristo era na sua vida. Você já abriu mão de algum compromisso na sua vida que interferiria no seu compromisso com Cristo? Você já fez isso? Alguma coisa que comprometesse seu relacionamento, você já abriu mão? Você já renunciou a alguma coisa que para você é importante por amor a Jesus? Você sabe o que significa abrir mão de comodidades, de vantagens, de uma carreira promissora, de direitos, de lucros, só para agradar a Deus? Eu acho que é hora de pensar nisso, né? Porque nós já abrimos mão de tanta coisa agora por força de circunstância, mas por que não abrir mão de coisas que interferem no nosso compromisso com o reino de Deus por amor a Jesus? Então é um momento de refletir sobre isso. Porque se nós formos obrigados a abrir mão de coisas importantes por força de circunstância, vamos refletir sobre decisões que nós precisamos tomar, sobre coisas que nós consideramos importantes, mas que de fato interferem no nosso compromisso com Jesus Cristo. Então reflita sobre as decisões, sobre quais decisões seu compromisso com Cristo tem te levado a tomar. Se você não tomou nenhuma decisão importante com Cristo, então é hora não só de refletir, mas de refletir e depois agir. Segunda decisão. Vamos lembrar que a primeira decisão é a decisão de abrir mão de coisas que nós consideramos importantes. Para quê? Por amor a Deus, para servir ao Senhor. Segunda coisa, a decisão de esquecer as coisas passadas. Talvez essa seja a decisão mais difícil. Deixar para trás coisas que a gente se apega a elas. Mas Paulo disse assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo tinha pressa em cumprir a vontade e os propósitos de Deus na sua vida, porque ele sabia que vivia dias maus. Se Paulo vivia dias maus, meus irmãos, nós também vivemos dias maus. E nós vivemos uma urgência de pregar o Evangelho. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? E agora, com essa doença, as pessoas estão morrendo rapidamente. E nós, às vezes, perdemos muito tempo. Paulo sabia que não tinha tempo para reclamar dos seus sofrimentos,
dos seus traumas, das suas tristezas, das injustiças sociais. Meus irmãos, o mundo precisa de Cristo. Então, o mundo precisa da igreja. O mundo precisa de mim, precisa de você, focado nas coisas que estão na frente, no nosso alvo, no nosso propósito. Se nós vivemos presos no passado, amargando as nossas queixas, ressentimentos, nós vamos perder tempo. Não vamos encontrar tempo para dedicação à nossa missão como igreja neste mundo. Já imaginaram quantas pessoas estão morrendo e ainda vão morrer sem conhecer o amor de Jesus Cristo? Olha só, elas estão morrendo porque nós estamos discutindo as nossas diferenças, nós estamos discutindo as nossas mágoas, nós estamos colocando o nosso remorso, o nosso rancor à frente das coisas. Viver para servir ao Senhor sempre será a decisão mais importante a tomar. E isso é daqui para frente. Não dá para ficar preso em coisas que não nos agradaram no passado. Eu não gostei disso que aconteceu no passado. Lembra da mulher de Ló? Que olhou para trás, presa no seu passado, se tornou uma estátua de sal. As amarguras, elas petrificam o coração. Esse coração petrificado não sabe o que é perdão, não consegue exercitar o perdão. Então nós precisamos, meus irmãos, destruir os velhos arquivos da nossa vida para implantar aqui para frente, servindo ao Senhor com alegria. Existem muitas gavetas na nossa mente que precisam ser limpas para que nós possamos ver as possibilidades de Deus e compreender o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e através da nossa vida. Então não dá para ficar preso em coisas que não nos agradaram no passado. Nós temos um compromisso para frente. E essa é a terceira decisão. A decisão de avançar e prosseguir na direção dos propósitos de Deus para a minha vida. Eu não posso fazer muita coisa hoje, mas eu posso refletir e eu posso tomar decisões. Hoje o tempo é de refletir, mas saindo da quarentena, para quem serve a Deus, existem muitas decisões importantes a tomar. Muitas decisões. Paulo diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. O foco da vida de Paulo era realizar os propósitos e os projetos de Deus na sua vida. Enquanto ele tivesse vida, enquanto tivesse saúde, enquanto tivesse inteligência, dons e talentos, eles seriam usados a serviço do Senhor Jesus. Paulo disse, prossigo para o alvo. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho um foco e eu não vou deixar as coisas que estão acontecendo lateralmente e nem atrás de mim impedir que eu mantenha o meu foco em Jesus Cristo. O povo de Deus precisa fazer diferença nesse mundo sem Cristo. Nesse mundo que jaz o maligno, nós, povo de Deus, temos que fazer a diferença, prosseguir na direção de Deus e dos seus projetos. Essa é a meta para todo cristão. Reflita sobre essa decisão e tome essa decisão na sua vida. Você vai sair da quarentena, nós vamos sair. Deus está no controle. Isso é um tempo de reflexão, mas nós vamos sair com mais força, com mais propósito, com mais foco, com novo direcionamento para andarmos no centro da vontade de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo a diferença neste mundo, sendo luz no meio das trevas, sendo sal no meio de tanta podridão. Nós podemos preservar vidas, sendo sal da terra, como instrumentos do Senhor Jesus neste mundo. Finalizando, o foco na vida de Paulo era ser fiel a Jesus e cumprir a sua vontade. Isso redimensionou a vida de Paulo.
seus valores, as coisas que ele considerava importante. O mais importante na sua vida era o seu grau de comprometimento com Cristo. Qual é o foco da sua vida? Que tipo de cristão você é e que tipo de cristão você quer ser? De hoje para frente, sem ficar olhando para trás, você está pronto para decidir avançar e prosseguir no propósito de servir a Deus? Deus te dará forças para você cumprir todo o propósito dele na sua vida. Este é um bom tempo para a gente refletir em decisões importantes que nós temos que tomar. Abrir mão de coisas que nós consideramos importante por coisas mais excelentes, que é o caminho do Senhor, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Esquecer as coisas passadas, não ficar preso a coisas que nos magoaram, que nos machucaram. Por que continuar se ferindo com coisas que ficaram no passado? Vamos olhar para frente. A terceira decisão: avançar e prosseguir na direção dos propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que neste tempo de reflexão, nós possamos refletir em decisões importantes. Que se nós não tomamos antes, que nós possamos tomar agora. Que seja este um tempo de vida com Deus, de intimidade com Deus, e saindo dessa experiência, que seja não só decisões, mas decisões que nos levem a atitudes, que façam de nós homens e mulheres de Deus comprometidos com o seu reino, com a sua vontade. Meus irmãos, este mundo é um tempo passageiro. Nós não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Já está encerrando, meus irmãos, o nosso tempo. Nós não sabemos. Mas nosso destino final não é aqui. O nosso destino final é o céu. Lá é o nosso lar. Lá é o nosso lar. E não aqui. Nós estamos aqui a serviço, meus irmãos. Nós estamos aqui a serviço do Rei e Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir nisso. E vamos tomar decisões corajosas. Decisões corajosas que agradam ao Senhor. Que vão fazer de nós homens e mulheres de Deus que produzem frutos que de fato glorificam o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.